E aí, galera do Me Salva, vamos fazer a correção da questão de número 60 da prova de Ciências Humanas do simuladão do Me Salva. Essa é uma questão relacionada à história. Então vamos lá, vamos ver o que o texto está nos trazendo. Quando foi finalmente criado, em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros, o parque ficou sob a responsabilidade da Fundação Brasil Central, representada pelos irmãos Vilas Boas, e isso fez muita diferença para o destino de seus habitantes. Hoje, mesmo com todas as dificuldades e descontinuidades que marcam as políticas indigenista e ambiental brasileiras, o Parque Indígena do Xingu, então estamos falando do Parque Indígena do Xingu, é um exemplo de que é possível escrever uma história que não seja de degradação ou dominação cultural. É também uma demonstração de que no Brasil do século XXI pode haver convivência respeitosa e cooperativa entre os culturalmente diferentes, com respeito ao meio ambiente. Bom, então o texto está trazendo aqui o contexto, né, da criação do Parque Indígena do Xingu durante o governo do Jânio Quadros em 1961, certo? Esse foi um parque que foi idealizado pelos irmãos Vilas Boas, que eram sertanistas brasileiros, que fizeram várias expedições, né, para áreas inóspitas e entraram em contato com vários povos indígenas, e ao contrário do sertanismo dos bandeirantes do período colonial, os irmãos Vilas Boas passaram a abraçar a causa indígena e a lutar pelos interesses dos povos indígenas no Brasil. Então, foi no governo Jânio Quadros que ocorreu a criação do Parque Indígena do Xingu, que representou, na verdade, a primeira terra indígena homologada pelo governo federal brasileiro, né? Foi idealizado, então, pelos irmãos Vilas Boas, foi através da pressão deles que levaram essa demanda e foi implantado, então, no governo do Jânio Quadros, sobre a responsabilidade, então, quem coordenou esse projeto foi o professor antropólogo Darcy Ribeiro, né, funcionário da FUNAI na época, certo? Então vamos ver o que a questão está pedindo. A criação do parque citado no texto introduziu no Brasil uma nova concepção em relação aos povos indígenas, ao possibilitar Então o que a homologação do Parque Indígena do Xingu, né, possibilitou? A consolidação da historiografia oficial. Essa aqui está errada, gente, porque a questão não está trazendo sobre historiografia, a ciência da história, né? E nem historiografia oficial, nem a versão dos povos indígenas, né, a história oficial. Muito pelo contrário, os povos indígenas eles são muitas vezes marginalizados pela historiografia oficial, né? Então não podemos falar que isso possibilitou a consolidação da historiografia oficial. Então, corta fora. E nem é sobre a ciência da história que está trazendo o assunto da questão, né? B. Valorização dos rituais festivos originários. A questão não está trazendo elementos de rituais festivos, em nenhum momento isso está no texto, então corta fora. C. Superação dos conflitos socioambientais. A questão é que não superou, né, os conflitos socioambientais até hoje, né? Eles continuam existindo, né? O Dom Phillips e o antropólogo Bruno que nos digam, né? Continuam ocorrendo mortes, continuam ocorrendo conflitos, invasões a terras indígenas. Então não podemos dizer que está superado esses conflitos socioambientais, certo? Infelizmente. D. Demarcação e reconhecimento do território. Aqui falou a nossa língua. Marcamos a alternativa D porque é a correta. O que possibilitou a criação do Parque Indígena do Xingu? A ideia de demarcação e reconhecimento dos territórios indígenas. Foi a primeira terra indígena reconhecida, homologada, registrada pelo governo federal. Então, alternativa D, alternativa correta. E expansão turística em áreas inóspitas. Não, o Parque Indígena do Xingu não foi criado com esse propósito. Embora possa ter, né, a visita com fins turísticos na área do Xingu, em determinado local, mas não foi com esse propósito. O propósito foi demarcar e reconhecer o território desses povos originários, certo?
Então, por isso que a alternativa E está errada. Certo, gente? Ficamos por aqui. Curtiu a resolução? Avalia aí e até uma próxima. E aí, galera, estamos aqui para fazer a resolução da questão de número 73 da prova de Ciências Humanas do primeiro simuladão do Me Salvo. Então vamos ver o que essa questão está querendo extrair da gente. Vamos lá. De um lado, em 1871, é um ano-chave na desmontagem da escravidão, já que a lei do ventre livre, é uma lei abolicionista, anunciava a decorrada de um regime de trabalho havia muito arraigado. Então a lei do ventre livre é aquela que liberta os nascidos de filhos de escravizadas a partir daquela data, certo? Então, aqui está dizendo que o 1871 é um ano-chave para a desmontagem do sistema de escravidão. Por outro lado, a década de 1870 é entendida como um marco para a história das ideias no Brasil, uma vez que representa o momento da entrada de todo um novo ideário, positivo, evolucionista, em que modelos raciais de análise cumprem papel fundamental. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo em que começa a desmontagem do modelo escravista, começam a entrar no Brasil algumas ideias, que representam um ideal positivo evolucionista de modelo racial. São as teorias raciais, que entram com força, então, aqui no Brasil a partir de 1870, certo? E que cumprem um papel fundamental. Vamos ver o que é isso. Assim, interessa compreender como o argumento racial foi política e historicamente construído nesse momento, assim como o conceito de raça.
que, além de definição biológica, acabou recebendo uma interpretação sobretudo social. Gente, as teorias raciais do final do século XIX, que entram no Brasil, então, nesse contexto, elas visavam justificar ou visavam defender a tese de superioridade racial dos brancos, dos europeus, sobre os demais povos e etnias, né? Então, o conceito de raça é utilizado, inclusive, para definir a ideia de uma superioridade intelectual, de uma superioridade física, né? Então, a raça se tornou um elemento que definia, por exemplo, decisões judiciais, definia a questão do sistema prisional, né? Isso era um elemento que definia a inferioridade de determinados grupos e, portanto, a superioridade dos brancos e europeus. Dentro dessas teorias raciais, nós vamos ter a eugenia, que é justamente essa tese que diz que a população branca é superior às demais etnias. Então vamos lá, olha só o que o texto está nos colocando aqui, que ao mesmo tempo em que a escravidão está se desconstruindo, a gente tem a entrada de teorias raciais que vão elaborar um racismo ideológico. Essas teorias raciais justificam também o neocolonialismo na África nesse contexto, né? Aquela ideia de que a Europa precisa levar a civilização para a Europa. E, na verdade, significava a Europa explorar os recursos naturais justamente para alimentar a revolução industrial e o desenvolvimento industrial na Europa, certo? Então vamos lá. Com base no texto, o processo de abolição da escravidão foi contemporânea ao surgimento de teorias raciais que... Então, essas teorias raciais que visavam o quê? É isso que a questão está nos pedindo. Então, vamos lá. Teorias raciais que defenderam os princípios iluministas. Corta fora, gente, porque os princípios iluministas vão defender que todos são iguais perante a lei. Então, a igualdade de todos perante a lei, né? Embora, no início, esse iluminismo ficasse restrito à Europa, né? Todos os europeus são iguais perante a lei, a gente não pode dizer que essas teorias raciais defendam que todos são iguais perante a lei. Muito pelo contrário, essas teorias raciais estão defendendo uma ideologia racista. Por isso que a gente se refere a elas, muitas vezes, como pseudociência, né? Era tido pela elite como ciência da época. Mas hoje a gente tem essa interpretação, é uma pseudociência. Então, não defenderam os princípios iluministas, muito pelo contrário. B. Constituíram críticas ao racismo estrutural. Muito pelo contrário. É uma ideologia que vai reforçar a construção de um racismo estrutural, né, aqui no Brasil. Né? Justamente porque vai estar ligado a um processo de branqueamento da população, onde se facilita a entrada de imigrantes europeus com a tese defendida pelo governo na época de branquear a população para desenvolver o país. Uma tese, portanto, muito racista. Certo? C. Formularam o conceito de democracia racial. Não, gente, democracia racial é uma tese sociológica que surge depois e ela visa negar a existência do racismo no Brasil, né? Então, portanto, essas teorias raciais não têm a ver com o conceito de democracia racial. Corta fora. D. Combateram as políticas afirmativas. Está errada porque na época não tinha políticas afirmativas como cotas, como inserção da população negra ou indígena nos serviços públicos, né, no sistema educacional. Então corta fora porque essas políticas afirmativas não existiam. E justificaram hierarquias sociais rígidas. É isso aí, justificaram as velhas hierarquias e a exclusão racial e social no Brasil. Portanto, a alternativa E está correta. Certo, gente? Um abraço e podem fazer a avaliação aí da nossa correção aqui na plataforma.
E aí, galera do Me Salva, estamos aqui para responder e fazer a resolução da questão 81 da prova de Ciências Humanas do nosso primeiro simulado. Então vamos lá, vamos ler essa questão, vamos entender o que ela está nos cobrando, certo? Desde o início do século XVII, multiplicaram-se na América as Irmandades Negras, ou confrarias, como espaços de sociabilidade e de construção da identidade dos cativos. No Brasil, as lideranças desses grupos, que desempenhavam um papel não apenas religioso, mas também de intermediação política dos cativos com os senhores e com as autoridades, ficaram conhecidos como Reis Congo. Eram eleitos pelas Irmandades de Nossa Senhora do Rosário ou de São Benedito. Não eram continuadores dos antigos Reis Congo, mas lideranças novas, cuja autoridade adaptava-se às condições impostas pelo cativeiro. Então o texto aqui está nos trazendo, esse texto do professor José Rivair, está nos trazendo um pouco das características de sociabilidade da população negra escravizada no Brasil colonial. Perceba, a questão cultural é uma forma de resistência também à escravidão, né? Então, uma forma de resistir à escravidão era a formação dessas irmandades, dessas confrarias da população negra, né? E, portanto, eles atuavam então nessas irmandades, né, de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, como está citando aqui no texto. Eram irmandades de culto católico, né, mas que abrigavam, né, a religiosidade do povo negro, né? E nessa relação de um culto católico com as expressões culturais e religiosas da população negra, ocorre uma troca, né? Uma relação cultural, onde os orixás da religiosidade africana acabam se mesclando com os santos católicos, né? Então, essa relação, né, era uma forma de resistir também à escravidão, de manter vivas suas tradições culturais e, portanto, era preciso mesclar com a religião oficial, no caso, a religião católica, né? É isso que o texto está nos colocando aqui. Então, ó, os reis congos não eram os antigos reis congos lá do continente africano. Eram novas lideranças, né? Eram novas autoridades que estavam sob o domínio das condições impostas pelo cativeiro, pela escravidão. É isso que o texto está nos colocando. Então, há um processo aqui de resistir culturalmente da maneira que eles encontram. E a maneira que eles encontram é a formação, então, dessas irmandades negras, né, da Nossa Senhora do Rosário, ou São Benedito, que são citados aqui no texto. Pois bem, o que a questão está pedindo? Neste contexto, o processo de reorganização social das comunidades de cativos está associado à imposição dos dogmas e rituais estrangeiros. Gente, a gente não pode falar aqui que a imposição dos dogmas estrangeiros, africanos, né, sobre formas de religiosidades presentes no Brasil, né? A gente não tá, o texto não fala sobre a imposição de dogmas e rituais estrangeiros, né? E nem é isso que ocorre, tá? Então corta fora, porque não temos essa referência de imposição aqui no texto e nem nesse contexto. B. Superação da violência por intolerância religiosa. Olha, é justamente por conta da intolerância religiosa que a população negra tinha que, de alguma forma, né, ressignificar, vamos dizer assim, as suas crenças a partir de uma relação com os santos católicos e com os espaços católicos, com os cultos católicos. Então, isso por quê? Porque havia muita violência e intolerância religiosa, visto que a religião católica era oficial e as demais religiões eram perseguidas, inclusive a população negra era proibida de realizar os seus ritos, certo? E também não podemos falar em superação da violência por intolerância religiosa, porque a intolerância religiosa existe até hoje, infelizmente, no nosso país. Então essa palavra superação é muito forte, corta fora. C. Ressignificação dos cultos das religiões africanas. Não é isso que o texto está colocando, gente? O texto está colocando exatamente isso. A construção de novas sociabilidades, a construção da identidade desses cativos, né? Por intermédio, a partir da relação com esses espaços dessas irmandades,
Então, estão se ressignificando os cultos e as tradições religiosas africanas, né, mesclando com elementos dos cultos católicos, justamente como uma forma de existir, de resistir, certo? Então está se ressignificando essas lideranças, esses cultos, essas tradições. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta, certo? D. Apropriação cultural de tradições colonizadoras. Em primeiro lugar, não há uma apropriação cultural, né? A palavra ressignificação é muito mais explicativa, né? Aqui é muito mais, ela explica esse processo aqui. Não é um processo de apropriação cultural, é muito mais um processo de ressignificar como forma de resistir. Então, corta fora a alternativa D. E também tradições colonizadoras, né? A população negra não está se apropriando de tradições colonizadoras. Está errado, está errado. E a gente corta fora quando está errado. E hierarquização dos padrões de socialização familiar. Olha, gente, o texto em nenhum momento faz referência à socialização familiar, né, a esse elemento. Então corta fora, né? Ficamos com a alternativa C, que é a ressignificação dos cultos das religiões africanas. Certo, gente? Um abraço e até a próxima.